Facebook, Orkut, Twitter, blogs pessoais, com tanta tecnologia, quem disse que as empresas também não estão de olho em você? Quem está contratando nem sempre fica satisfeito somente com o currículo, não. Muitos setores de RH buscam informações extras sobre o perfil do candidato, nessas redes. Então é preciso cuidado com o que se posta na web. As redes sociais se tornaram uma febre entre os jovens. O que no início era apenas entretenimento, se transformou numa ferramenta de trabalho. Avelino é empresário e faz recrutamento de profissionais para empresas. Ele diz que faz uma avaliação paralela do currículo do candidato, caso ele tenha um perfil numa rede social. Essas redes de contato são muito importantes. A gente avalia, inclusive, qual a opinião dele sobre certas coisas. Por exemplo, nossa empresa não permite que pessoas com comportamento racista, com comportamento homofóbico, com pessoas intolerantes, né, com qualquer tipo de intolerância, seja contratado. Por quê? Porque trabalhamos com diversos públicos. Tiago é estudante universitário e se diz apaixonado por informática, principalmente quando o assunto são as redes sociais. Ele mantém vários perfis online, inclusive já pisou na bola algumas vezes por postar algo indevido na rede. Hoje ele trabalha como social media de algumas empresas e mais do que nunca sabe o que é ter cuidado com essas ferramentas. Existem mecanismos de você mandar aquilo diretamente para a pessoa, né? De você mandar a mensagem sem torná-la pública, né? Então você tem que conhecer os mecanismos de privacidade das mídias sociais para você acabar não publicando, deixando público aquilo que você gostaria que fosse para uma única pessoa. Essa consultora de recursos humanos dá algumas dicas para evitar que as redes sociais tragam prejuízos para os usuários. Imagens que você coloca para você não se expor na rede, por exemplo, as meninas têm que ter muito cuidado para não pôr imagem de biquíni, porque quer queira, quer não, você passa uma imagem muitas vezes errada, até pela sua segurança, né? Pessoas que botam as fotos dos filhos, essas coisas. Então, o maior cuidado é a sua congruência de imagem, aquilo que você quer que os outros conheçam de você. Pois é, Helena, pois é. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, 95% das empresas brasileiras possuem computador. Daí fica muito mais fácil, por exemplo, saber o perfil de um candidato a emprego usando as redes sociais. O consultor de marketing, Tomás Ferrari, está aqui com a gente e dá mais algumas dicas. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, é preciso realmente tomar muito cuidado com a nossa imagem, né? Utilizar essas ferramentas da internet, as redes sociais. Boa tarde, Liara. Boa tarde, telespectadores. Sem dúvida, Liara, as redes sociais hoje deixou de ser algo privado para um grupo de amigos, né? Antigamente o pessoal entrava no Orkut, antes era mais comum o Orkut, e era apenas um convívio de amigos para comentar coisas do dia a dia. Com o número demasiado de internautas nas redes sociais, as empresas começaram a se atentar que poderiam ter nas redes sociais uma grande rede de contatos, um grande banco de dados totalmente grátis e fazer, além disso, uma interação e promoções e criar eventos, lançar produtos nas próprias redes sociais. E as empresas começaram a ficar ligadas nisso. E a partir daí, quando os setores de marketing e comunicação foram para as redes sociais, o setor de RH acompanhou esse processo, né? Quer dizer, há as vantagens e as desvantagens. Por isso que é preciso muito cuidado. E aí a pessoa que estiver ou o empregado, ou um funcionário da empresa, ou interessado em arrumar um emprego, pode ser prejudicado, por exemplo, com uma postagem inadequada. Sem dúvida. Não só eles, como a própria empresa pode se prejudicar através deles, né? É muito comum existir líderes de empresas, gestores, executivos, gerentes, né, chefes de departamentos que usam redes sociais para criticar os próprios funcionários, criticar a empresa, falar que está cansado, que não aguenta mais, que não aguenta mais vontade de chegar sexta-feira, isso ainda na segunda, na terça-feira. Imagina o liderado dele, como é que não se sente vendo o seu líder falando isso. Ele cobra pessoalmente um comportamento e faz outro totalmente diferente nas redes sociais. E vice-versa, né? O próprio líder acompanha seus liderados nas redes, né? E aí sabe o que cada um está falando, o que cada um está comentando e sabe a diferença do comportamento dele para a realidade, né? Muito cuidado também nas comunidades em que a pessoa participa, né? Isso. De repente, uma comunidade que tem, digamos, um viés preconceituoso, isso pode prejudicar também. Exatamente. Às vezes, uma seleção de emprego, a pessoa vai lá na seleção, se fala maravilha sobre ela, né? Se comporta perfeitamente, diz que é uma pessoa ética, que é uma pessoa, né, de qualquer forma, de qualquer tipo de comportamento. Nas redes sociais, ela participa de uma comunidade. Se eu fosse político, eu faria tal coisa. Ou se eu tivesse tal chance de fazer tal coisa, eu faria isso. E acaba se queimando através dessa simples comunidade, que para ele era uma brincadeira, não, uma brincadeira de amigos, de um grupo de amigos, criar uma comunidade para brincar.
e é totalmente diferente do que ele fala na vida real, né? E as empresas fogem disso. Agora é preciso dividir bem, né, esse espaço aí. Por exemplo, tua vida pessoal, você pode trabalhar num tipo de rede social, com muito cuidado também, né, porque isso também é vigiado, né, é consultado, é avaliado, como você diz, uma empresa pode avaliar. Mas seria interessante uma rede, assim, especificamente assim, profissional mesmo, né, em que você colocasse seus interesses e suas ideias para ali. Isso aí eu acho que é mais viável. Sem Né? dúvida. Existe até uma rede social que é 100% profissional, que é o LinkedIn. Ela é totalmente profissional. Um currículo eletrônico que você trabalha da mesma forma que trabalha no Twitter, com postagem, né? Quando a pessoa tem uma vida social, pessoal muito agitada, o ideal é que ela tenha redes específicas. Uma para o pessoal, que ela só aceite amigos e só tenha amigos na comunidade, e outra para o profissional, que só trabalhe mensagens profissionais, independente da sua área de atuação, né? Qualquer área é bem-vindo na rede social. Eu sei que você é consultor de marketing, você já ouviu falar em casos de demissões ou problemas causados através dessas redes sociais? Muitas mesmo, né? Não só demissões que acontecem através disso, casos de famosos que perdem contratos milionários por causa da rede social, até pessoas que perdem empregos, né, estágios, por causa de um comportamento, de um comentário que não deveria ter feito na rede social. E pessoas que deixam de ser contratadas por causa de uma avaliação, né, de um julgamento, através de um julgamento de quem está contratando por causa das redes sociais. Né? Isso é muito comum. Ou seja, as redes sociais se transformam numa vitrine tanto para quem é empregado como para quem é empregador. Isso. Da mesma forma que as empresas são avaliadas pelo consumidor através das redes sociais, as empresas também avaliam seus funcionários e seus futuros colaboradores pelo comportamento deles nas redes sociais. Porque isso reflete diretamente na imagem da marca. Né? Não tem como fugir disso. Se eu compro produto X numa empresa que tem um funcionário que eu sei que trabalha lá e que ele é preconceituoso nas redes sociais, eu começo a ter aversão à empresa por causa do seu funcionário. Né? Qual a dica que você daria para uma pessoa, por exemplo, que ainda não entrou numa rede social dessa, que quer partir para o Facebook, né? E Orkut, sei lá, e como é que ele deve fazer que não quer se expor? Qual é a dica? Como é que ele deve trabalhar? Ele tem que se planejar para entrar na rede social, assim como as empresas têm que se planejar, a própria pessoa também tem que se planejar, saber quem são os amigos deles que já atuam nas redes sociais, qual deve ser a dinâmica que ele vai ter na rede social e saber principalmente a questão de fotos e os comentários que ele também vai colocar. Né? Ele tem que se planejar bem, tem que dividir as redes sociais, pensar que vai usar o Twitter só para o lado profissional, o Facebook só para o lado pessoal, o LinkedIn só para o pessoal, o Orkut para o profissional, tem que fazer essa divisão. E aí a pessoa se divide bem através do seu rede de contato e consegue fazer uma dinâmica interessante. Né? E deve ser bem seletivo, né? Bem exigente seletivo. Nesse caso. Não dá para ter um amigo no Orkut que esteja numa foto com uma arma, né, ou algo parecido, porque isso aí, infelizmente, vai ser muito prejudicioso, vai prejudicar bastante, não só a pessoa, como a empresa que ele vai representar. Ou se ele já representa, também vai ser um baque enorme para a empresa. E também os comentários desnecessários, né? Esses que pegam mesmo. Né? Agora, existem empresas que mantêm também, além do empregador, do interessado, do empregado do interessado, existe um empregador, empresas que elas também mantêm assim, seu trabalho, se expõem na rede social, mas chega um determinado momento em que elas param. Essa falta de manutenção pode prejudicar também a empresa. Sem dúvida. Como começou a moda das redes sociais, muitas empresas partiram para ela, né? Criando perfis, principalmente no Twitter, né? Que é um mini blog. Né? Então ficava muito mais fácil você gerenciar um Twitter. Geralmente um funcionário ou filho do dono lançava a rede social, criava e começava a fazer as promoções. Com o tempo, acabaram deixando de lado, né? Com isso, eles acabam não alimentando. Né? Tem 500 seguidores no Twitter, tem um mês que não faz nenhum comentário e as pessoas continuam falando com a empresa, comentando, pedindo dicas, pedindo orçamentos e não recebem nenhum comentário. Isso acaba gerando um marketing reverso, sem dúvida. Bem, e como também você pode, né, obter sucesso, né, se você planejar direitinho, você pode realmente ser contratado pelaquela empresa ou até crescer naquela empresa em que você trabalha. Sem dúvida. Isso aí, redes sociais têm que ser utilizadas de forma positiva, tanto para a empresa, tanto para o colaborador. Né? Tem empresas que estão ganhando muito dinheiro através da sua gestão de redes sociais, conquistando clientes, fidelizando, lançando promoções e tendo um retorno prático, um retorno de dinheiro mesmo, através de vendas e outras questões. Tomás Ferrari, muito obrigada pela sua participação e pelas dicas. Tá? Eu que Boa agradeço. tarde para você.